Boa noite! Chegamos de novo aqui, vai ser forte hoje. Isso aí. Mais um podcast, que Deus nos abençoe essa noite aqui nesse podcast na lente. Hoje vai ser muito forte aqui, nós estamos aqui junto, né, Wesley? Hoje vai ser Estamos forte aí. demais, Vai ser polêmico hoje, hein? Vai ser bombástico hoje, hein? vai ser bombástico. E aí, ó, terremoto, velho? Como é que vai ser hoje aí? Boa noite, hoje vai ser forte, hoje o testemunho do homem de Deus aqui. Só acompanha conosco aí. Hoje nosso convidado ilustre, nosso evangelista Fábio, ele vai chegar aqui contando um testemunho, vai ser muito forte, vai impactar vidas aí para vocês. Pai do Senhor Jesus, evangelista Fábio. Pai do Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos os ouvintes, a vocês também. Obrigado pelo convite de estar Amém. juntamente com vocês aqui, fazendo parte, né, desse trabalho maravilhoso. Eu creio que Deus vai honrar vocês grandemente através desse trabalho de vocês aqui. E já como iniciando nesse podcast, né, o Fábio, nós já acompanhamos, de conhecer você há alguns tempos, né, e você tem um testemunho abençoado. Me conta aí sobre a sua infância, como você foi na vida meia louca, né? Conta essa vida aí, um testemunho muito edificante para o povo ouvir. Vai ser forte, hein? Impactante. Pastor, eu vou falar para o senhor, minha infância foi um pouco tanta conturbada, né? Tanto da família de pai como da família de mãe também. Pessoas que não serviam a Deus, né? Mas Deus é aquele que alcança, né? Alcançou a minha tia Silvana, que hoje é uma missionária pro nome santo do Senhor. Foi a primeira que veio para os caminhos do Senhor. Era uma pessoa que batia um candomblé, gostava de um candomblé. Eita. Ficou uma semana para raspar a cabeça. Mas quando Deus ele tem um chamado na vida de uma pessoa, queira Satanás ou não, Deus ele cumpre, né? E ali a graça chamou ela e foi chamando cada um da minha família, as minhas tias, todos tinham chamado da palavra do Senhor, outros do louvor, né? E ali, através da vida dela também, a minha mãe veio, a minha avó veio e Deus foi fazendo a obra. E meu pai era um cara que viveu na vida do crime, né? E eu perdi meu pai muito cedo, com 7 anos de idade. E no dia que ele faleceu, que mataram ele na verdade, a minha tia ministrou a palavra para ele, pregou a palavra para ele. Infelizmente ele tinha se jogado nas drogas. E meu pai era um cara que eu era muito apegado a ele porque ele gostava muito de animais, muito de cavalo. Da mesma forma que eu gosto também. Até hoje. Aí, eita. Até hoje eu gosto. Até hoje. E eu lembro que eu tinha 7 anos de idade e ele sentou e conversou comigo e falou assim, ó, ele estava muito louco. Ele falou, espero que você seja homem em qualquer tipo de situação. Eu lembro que aquelas palavras ficou marcadas no meu coração, né? Até hoje. Já se faz 31 anos que meu pai, né? Eita. Que Deus permitiu que tirasse a vida dele. Que a Bíblia era bem clara, né? Quem ferro com fogo, com ferro será ferido também, né? Isso é a consequência e o pecado do homem, que traz à tona também. Infelizmente, meu pai também tirou muitas vidas, né? E ali, ele conversou comigo e eu peguei um dia de sábado, se eu não me engano, fomos para casa da minha avó, almoçar. E quando eu adentrei na casa da minha avó, eu lembro que uma voz mansa, uma voz tão mansa, suave, doce, e aquela voz veio de encontro aos meus ouvidos e falou assim, vai acontecer algo com o seu pai. Nossa. Pastor, não deu 2 minutos. Nossa. E o nome do meu pai era José, mas ele era mais conhecido como Gazão, né? E ali, aí chegaram e vieram a notícia, mataram o Gazão, mataram o Gazão. E eu peguei e fui correr, minha mãe me segurou e eu comecei a chorar e a gritar. E aí eu cresci, pastor, com o sentimento de revolta, né? Com o sentimento de vingança, Causou muita... né? Porque aquilo Muita causou dor. muita dor. E minha mãe, que hoje em dia já está em Cristo Jesus, né? E ali na época eu cresci com sentimento de revolta, me batizei aos 12 anos de idade no Ministério da Assembleia de Deus do Belém, que na época a minha família era de lá, e congregamos lá há muito tempo. Com 12 anos de idade eu me batizei. Minha mãe sempre foi a coluna da casa, uma mulher que buscava a Deus, mulher de oração, mulher que pregava a palavra, que ganhou muitas almas para o Senhor. Hoje, se eu estou aqui é porque, né, foi a semente que ela também plantou no nosso coração, na minha vida, né?
Que a Bíblia diz, ensina o seu caminho, ensina a palavra diz, ensina o caminho do seu filho que ele deve andar, para que lá na frente ele não se desvia. Mas que na sua mocidade, se ele se desviar, ele venha a lembrar. Porque a semente, ela tá plantada no coração do seu filho. Aí é forte, né? aí. E ali eu com 12 anos, 13 anos me batizei, porque naquela época poderia se batizar com 12 anos. Mas na verdade eu me batizei porque eu vi meus amigos se batizando. Eu não tinha um entendimento o que era o batismo, né? Descer as águas. E com 13 para 14 anos entrou um ego. Eu quero dizer assim que entrou uma vaidade na vida da minha mãe. Porque ela começou a fazer lipo, né? Ficou toda bonitona e eu era um cara muito ciumento, né? Da minha mãe era uma morena muito linda. E ela ficou muito bonita mesmo. Até de vez em quando a minha esposa fala que ela parece muito com a Rose Nascimento. Toda vez que eu olho pra Rose Nascimento eu lembro muito dela, a cantora. E ali a coluna caiu. Nossa. Porque a minha mãe, na verdade, ela era a coluna da casa, né? E nós sabemos se a coluna cai, com certeza a casa cai, né? Que é o alicerce. Na verdade, a minha mãe era o alicerce da casa. E ali a casa caiu. Eu com 14 comecei a fumar cigarro na escola, achando bonitinho para as meninas, porque queria se mostrar, né? Para 14, 15 anos, eu comecei a fumar maconha. Nossa. Com 15 para 16, para 17 anos, eu conheci a tal da cocaína. Tudo por influência de amizade. Aí. A amizade influencia muito, pastor. Mas aí, como foi esse... você estava na igreja, aí foi desviando aos poucos. Na verdade, eu me desviei de uma vez, né? Porque eu era muito novo, tinha 12 para 13 anos. Então, quer dizer, quando a minha mãe automaticamente ela se desviou, então a casa caiu. A casa caiu. A casa já não tá mais edificada na rocha. Isso é muito importante os pais se manterem firme, né? Aí. Sim. Querendo ou não queira, se o pai manter-se firme, os pais manter firme, a geração vai estar firme. Se o Vai pai tá- cair, Sim, com a geração certeza. futuras caem, né? Com certeza. E o que acontece? A minha mãe, ela se desviou. E o mundo, ele tem muitas coisas a oferecer. Muitos pregadores falam que o mundo não tem coisa a oferecer. Isso é mentira, isso é ilusão. Tem sim. Tem muita coisa. Oh, Para os desejos carnais, oh. né? Hoje em dia tem moto, que eu vejo muitos jovens perdendo vida por causa de moto, né? Tem mulheres, tem prazeres da carne, mas a Bíblia vai dizer que há caminho para o homem que parece bem, mas o fim desse caminho é a morte, Bem assim. né? E nós sabemos que o único caminho é Jesus, Cristo o Salvador das nossas vidas, né? E ali eu conheci a tal da cocaína. E eu lembro que faltava uma semana pro Natal, irmão, eu fiquei muito louco esse dia, eu usei cocaína. E aquele desejo, aquela chama que crescia dentro do meu coração de vingança, né? Porque eu lembrava, eu reconhecia o cara que tinha tirado a vida do meu pai, né? Eu lembrava da fisionomia dele. Aí. E aquele desejo cada dia mais foi se multiplicando dentro do meu coração, né? Aonde muitas das vezes eu comecei a traficar, nas casinhas ali. Muitas das vezes eu pegava, fazia algumas coisas erradas. Mesmo assim eu sabia que tinha algo dentro de mim, que eu estava fazendo coisa errada, mas tinha algo dentro de mim que me aconselhava, falava, você está fazendo isso, mas você sabe que você está no erro. Aí. Você conhecia a palavra já, né? A palavra já estava verdade. edificada dentro do meu coração. E- E... Pode falar. Só uma perguntinha aqui. E assim, ó, evangelista. Como que foi que você pensou assim, ó, não, agora eu vou parar. Você que pensou em vou parar? Ou foi Deus que falou assim, não, Fábio, vamos se acertar? Foi um Espírito Santo te tocando assim pra você parar, de fazer as coisas erradas? O momento que você parou. Fala pra mim como que Boa você essa parou? pergunta. Varão, o que acontece? Eu lembro que eu tava com 24 anos de idade e às vezes eu fumava maconha e parecia que eu via um monte de pontinho preto assim. E parecia que os meus neurônios iam parar. Então, às vezes eu pegava o carro da minha mãe e ia lá pra Iamelo e começava a chorar que nem uma criança, mas eu não sabia o porquê daquilo. Né? Porque é uma diferença quando pro eleitor
ele prega a palavra, que a pessoa ela se converte. E uma diferença é quando o Espírito Santo ele começa a agir na sua vida naturalmente. Aí é Ou forte, seja, é né? você e o Espírito Santo. É você e Deus. Temor de Deus, né? O temor de Deus. Não tem intermediário, né? Intermediário, Isso. assim. Aí. E ali eu pegava o carro da minha mãe e Rapaz. fiquei uma semana, né, assim, no Paiamelo e pegava o carro e começava a chorar, pastor. Chorar. Chorar. E eu não entendia. Aí eu fui entender. E na época tava com uma pessoa, na época, né? E eu tava deitado e falei assim pro senhor. Eu falei, senhor, se o senhor me dá uma oportunidade, eu quero fazer uma aliança contigo hoje. Eu volto pros seus caminhos. Aí, Paquitante. E uma certa feita eu estava dormindo e eu senti que o espírito da morte, ele quis me abraçar. Eu acordei, tomei um banho e fui dormir novamente. Mas eu vivia como pra mim não existiu amanhã. E no domingo eu peguei e falei assim, hoje eu vou pro culto, eu vou pra igreja, eu vou te servir, quero fazer uma aliança contigo, Senhor. E a pessoa que eu tava era bem atribulada, né? Aí eu peguei e deitei, e ela pegou a única calça que eu tinha, a única camiseta e o único tênis que eu tinha, porque minhas roupas ficavam na casa da minha mãe, né? Eu peguei e falei, eu vou pro culto hoje. Ela falou, você não vai pro culto, você vai pro funk ou você vai pro forró? Eu falei, eu não vou pra igreja. Aí eu deitei na cama e falei assim, sabe de uma coisa? Tá, eu vou pra lugar de igreja nenhum, não. Quando eu deitei na cama, pastor, aí aquela voz, ela veio de novo ao meu coração e falou assim, olha a aliança que você fez comigo. Aí parece que Deus agiu na vida daquela pessoa que automaticamente ela pegou minhas roupas e me devolveu. E eu fui pro culto. E quando eu cheguei no culto, tava o pastor Lucas, que hoje é pastor, meu primo. Um abraço, pastor Lucas. Homem de Deus, que Deus abençoe grandemente. Eita, E ali eu sentei do lado dele. E eu senti que as correntes estavam sobre as minhas mãos e sobre os meus pés. Eu falei, fechei o olho, eu falei, se o senhor não me ajudar, senhor, eu não consigo sair daqui. É forte, hein? E eu lembro que quando eu fechei o olho, que eu falei isso pro senhor, eu senti aquelas correntes caindo das minhas mãos e caindo dos meus pés. Aí é forte. Jesus. Eu olhei para o meu primo Lucas e falei assim, Lucas, me ajuda, vem comigo, vamos até lá na frente comigo. Aí ele começou a chorar e eu fui lá na frente. Isso foi no domingo, quando passou uma semana veio um preletor pregar. Nunca me esqueço, pastor Rogério, homem usado por Deus também. E naquele dia minha mãe foi comigo no culto. Eu nunca me esqueço que a minha mãe falou assim, eu poderia ganhar na Mega Sena. Mas só de ver você ter voltado para os caminhos do Senhor, isso não tem dinheiro que pague no mundo. Eita. E meu coração se alegrou, o coração da minha mãe também se alegrou, Olha aí. né? A minha mãe, ela é uma pessoa que viveu por muito tempo com depressão, Nossa. né? Foi uma luta constante. Aí eu peguei e aquele pastor naquele grande dia, ele falou assim, você lá no fundo, porque o novo convertido, ele sempre senta lá no fundo. Não é verdade? E eu peguei e fiquei sentado lá no fundo e ele pegou e falou assim, você, varão? Eu falei, eu? Ele falou, é você mesmo. Ele falou, essa daí é o que, senhor? Eu falei, é minha mãe. E pegamos e fomos lá na frente. Ele falou, varão, eu vejo você assim. Ele tirou o terno dele e colocou em mim, pastor. E a Bíblia dele ele colocou na minha mão e falou assim, agora anda sobre a igreja, porque é assim que Deus me mostra você. Tá tremendo. E depois daquele dia, nunca mais eu larguei Jesus. Né? Fiquei 8 anos bem com o Senhor, pregando a palavra do Senhor. Na verdade, voltando um pouco, eu peguei e me casei com uma pessoa a qual hoje em dia nós temos que ter o discernimento. Na verdade, nós temos que pedir discernimento para o Senhor, né? Porque eu, novo convertido, muitas profecias que realmente eram de Deus, as pessoas falavam que eu ia ser um pregador da palavra, um ministro da palavra, e eu com sede, né, de buscar a presença do Senhor, de querer pregar o evangelho, de ganhar almas para o reino de Deus. E uma certa feita, eu já estava com essa pessoa, mas nós só namorava.
Eu falei assim, eu preciso tomar uma posição diante de Deus e sair dessa fornicação que eu estou. E eu falei pro Senhor, falei, Senhor, se essa mulher realmente é a mulher que o Senhor quer que eu venha casar, o Senhor me dá uma confirmação. Pastor, e nesse dia eu fui jogar bola. Eu não convertido, ainda gostava de jogar uma bola. Tava indo do campo. E ela tava em frente da casa da minha mãe. Eu falei pra ela, o que você tá fazendo aqui? Ela começou a gritar, espernear. Eu falei, não faz isso e tal. Ela pegou e tomou um chumbinho de rato. Só doido. Meu Deus. Aí eu peguei o carro da minha mãe e levei ela pro hospital. Mas eu ainda na inocência, sem o discernimento, eu ainda casei com ela, pastor. Olha. Então, ou seja, ali já era Deus mostrando que não era pra mim, que aquela aliança não era de Deus. E você concorda que as pessoas têm que casar por causa do ministério? Às vezes as pessoas, os pastores, muitos pastores, é uma coisa que eu discordo, Paty, é uma coisa que eu discordo. O pastor, tipo, oprime os membros para casar por causa de ministério. Para mim, eu acho que as escolhas têm que ser separadas, né? Eu não tenho que... Exemplo, eu não tenho que casar com essa... É lógico que a mulher, que nós fomos casar, tem que estar alinhada junto com o altar. Só que eu não tenho que casar com a pessoa, porque eu sou um pregador, tenho que me alinhar agora com a pessoa, muitas vezes, que não está nem na vontade de Deus. O que você acha? Você acha que tem... É precipitação de muitos pastores quando fala pra você, não, você tem um ministério, você tem que casar, mano. Sim. E o que você acha disso? Pastor, a Bíblia diz assim, poderão andar em dois se tiverem concordância? Sim. Ou seja, eu vejo muitos relacionamentos, muitos casamentos no meio cristão que estão de indo abaixo, por quê? Porque é essa a grande pergunta que o senhor fez. Eu falo por experiência própria. Eu casei na época porque eu queria pregar a palavra. Eu queria sair daquela fornicação. Então o que acontece? E lá na frente eu vi, se eu falar pro senhor, foi uma luta travada na minha vida. Porque eu buscava e a pessoa não buscava. Eu orava, a pessoa não orava. Ou seja, a pessoa não estava em Cristo, a pessoa estava em mim. Você tá entendendo? Até que tanto, quando eu me desviei, eu orientei essa pessoa. Eu falei assim, olha, não faz o que eu estou fazendo, mas que você permaneça firme em Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas mesmo assim, essa pessoa, ela não estava firmada em Cristo. Realmente, ela estava firmada em mim. Mas você acha que foi uma precipitação sua ou se foi influenciada por seu líder? Não, pelo meu líder não, porque eu vou falar pro senhor e tenho toda a convicção. Eu tive um pastor Marcos, né, da Assembleia de Deus Ministério de Osasco. Um homem de Deus, um homem que eu aprendi muito, respeito muito. Muito usado. Me ensinou muitas coisas, muitas das vezes. Eu me lembro que a minha primeira pregação, eu fui na casa dele, ele fez um esboço junto comigo, me ajudou muito. Então eu aprendi muito com ele. Não foi ele que, tipo assim, não, você tem que casar, precisa casar para você poder sair dessa fornicação, não. Realmente foi falta de discernimento meu. Você misturou meio um pouco de uma coisa da carne. Sim. E misturou com o espiritual. Sim. Você não viu o que porque quando nós servimos a Deus, nós temos que ver que essa pessoa que está conosco é alinhada com o altar. Aí. É alinhado junto com o nosso chamado. Logicamente, não, eu vou casar, tem que ser pregador igual eu. Não, tem um alinhamento com o altar, não quer dizer que você tem o mesmo dom das pessoas. Isso muitas vezes é muito erro de muitas igrejas, querer. Essa parte de destruir as pessoas, você tem que casar. Eu não tenho essa parte, pela minha opinião, não é minha. A minha opinião é direcionar você espiritualmente, dar uma orientação, mas a atitude, quem tomar é vocês, porque vocês vão viver entre vocês em quatro paredes, aí e o casamento não é a coisa simples que as pessoas acham que é, né? Sim, o casamento não é simples, não. É um jogo de cintura, né? Jogo de cintura, porque não é, o casamento já alinhado não é fácil, né? Nossa. Aqui, ó, Deus abençoe a todos aqui, mandando mensagem aqui, irmãos, aqui no chat.
é a nossa Lisandra Sainz. A Lisandra Sainz é meio polêmica, Vasco. É, pelo menos. Ela tá alegre com você hoje. Essa menina aí é. É Ixi, benção. Só o sangue. essa aí, Daí, só o sangue. polêmica. A Lisandra falou assim, qual foi a sua maior experiência com Deus? Eu tive muitas experiências com Deus, mas a maior experiência com Deus foi... Eu estava passando um período espiritual meio que fraco, eu posso dizer assim, aonde Deus ele me deu um sonho. Um sonho não, na verdade Deus ele me arrebatou, né? Me levou em espírito ao inferno e eu lembro que eu chegando lá eu tinha um homem de branco do meu lado, Uhum. e eu ficava olhando aquelas pessoas e tinha 4 pessoas que estavam acorrentadas. E aquelas chamas, pastor, ela não se apaga. E ela Além queima. do inferno é... E eu falava assim, e aquelas pessoas que estavam acorrentadas, elas olhavam pra mim e falavam assim, me ajuda, me tira daqui. É. Aí eu olhava pro homem de branco e falava assim, ajuda elas, tira elas dali. E eles falavam assim pra mim, ele falava assim pra mim, não, infelizmente foi a escolha que elas fizeram pra vida dela. E elas não podem sair daí. Essa foi uma das experiências que eu tive mais impactante, assim, que eu posso dizer, ministerial na minha vida. E como pregador da palavra, qual a sua maior experiência, assim, como pregador? Ou em lugar que você foi pregar, não precisa ser necessariamente dentro da igreja ou algum lugar. Qual é a maior experiência como pregador? Assim, você fala assim, meu, Deus me usou aqui com... Pastor, eu tive uma 3 experiências que, né, na verdade foi até na Igreja do Senhor, que foi em 2017, se eu não me engano, foi uma Essa aí palavra. foi forte, hein? Eu fui marcado até hoje. Foi uma palavra que fala sobre a palmeira, né, que é em Salmos 92, o verso 13, 14 e 15, Forte. né, que vai dizer que a palmeira, ela balança para um lado para o outro, ela vai até a sua origem, que é a terra, mas porém ela volta para onde ela foi plantada, né? Ela tem raiz. Se ela foi plantada ali, ela não vai sair dali. Ela vai ficar ali porque ela foi plantada ali. Eita, forte demais. E a outra experiência que eu tive também foi no pastor Evaí, que é benção também de Deus, um homem que eu respeito muito. Pastor Evaí, palavra viva. Respeito muito, tenho muita admiração por ele, um homem que sempre quando me vê me dava a paz do Senhor, quando eu estava desviado me dava a paz do Senhor. E da outra vez eu tinha chego em casa do serviço cansado, estava tomando banho, e o Espírito Santo de Deus ele falava assim para mim, coloca suas roupas, coloca seu terno e vai na igreja do meu pastor Evaí, do meu servo Evaí. Eu falava assim, não vou não. Daqui a pouco quando foi ver, eu já tava de terno com a gravata. E o meu celular tava descarregando. E eu mandei mensagem pro meu pastor Marcos na época. Falei, pastor Marcos, eu tô indo na igreja do pastor Evaí, mas eu só vou cooperar, tá bom? E deixei o celular carregando. Porque eu nunca gostei de levar celular pra igreja, quando eu ia ministrar. Eu perdia muito foco, né? E chegando na igreja do pastor Evaí, eu sentei, me dobrei, meu joelho, comecei a orar. E de repente o pastor Evaí, ele veio ao meu encontro. E ele falou assim, Pai do Senhor reverendo, né? Que ele chama de reverendo. Senhor reverendo. É a bênção de Deus. Ele, a pastora Alessandra, que Deus abençoe o Senhor, seus ministérios de vocês. E ele pegou e falou assim, é o senhor que veio representando a reverenda? Aí eu falei assim, Aí eu falei, não. Ele falou, como assim? Eu falei, Ele falou, então vem aqui que o senhor que vai pregar. Pastor do céu. Ele falou, o senhor que vai pregar. Aí eu falei, é benção. E chegou o presbítero Daniel, que congrega na igreja do pastor Roberto, né? Aí eu falei, será que o pastor tá pensando que é eu que vou pregar, mas quem vai pregar é o presbítero Daniel? Pastor, e eu preguei a mesma palavra. Os Salmos 92, que fala sobre a palmeira. Mas eu vou falar pro senhor, Deus me tomou de uma tal maneira nesse dia, que até hoje, muitas das vezes quando ele me vê, eles falam sobre essa palavra. E foi uma benção. Aí é forte Palavras demais. marcantes, né? E eu cheguei em casa e falei assim, pastor, mandei mensagem, liguei pro pastor Marcos, falei, pastor Marcos, o senhor quer ministrar no pastor Evaí hoje? Aí ele falou, não, filho, não ia ministrar lá não. Daqui a pouco ele foi e retornou a ligação.
quem ia ministrar lá ia ser a esposa dele, a Rosimeire. Mas ela não foi. Que na época, o pastor Rosimeire, Deus abençoe a senhora, tá bom? Na época ela era bem tímida, hoje ela é bênção de Deus, prega a palavra, louva, adora, pula com o pé só, ela é bênção de Deus. E outra que eu fui ministrar ali pro lado do Primavera, presbítero Marcelo, uma benção também. Às vezes nós somos julgados por aquilo que as pessoas olham por nós e nos julgam, né? Porque muitas das vezes eu ia ministrar e acabava o culto, as pessoas chegavam em mim e falavam assim, nossa, você me surpreendeu. Eita. Ou seja, as pessoas pensavam que de mim não ia sair nada, mas realmente aquele que nos chamou para uma boa obra, ele é fiel para nos capacitar e colocar palavras nas nossas bocas, né? É que nem Moisés, quando Moisés fala assim, mas Senhor, manda meu irmão Arão, porque eu sou um homem de boca, de línguas pesadas, eu não sei falar. Mas Deus fala para ele, mas quem foi que fez o homem, ou a boca do homem? Tá, aí é Ou o forte. que fala ou que não fala? Ou o que vê ou que não vê, não foi eu? Então vai, porque eu colocarei palavras sobre a sua boca. Forte. Então ele se responsabiliza para fazer aquilo que ele designou sobre as nossas vidas. E mais uma experiência que eu tive com o Senhor foi quando eu cheguei numa determinada denominação e eu vi que a pastora, ela ficou me olhando meio que de canto, assim. Eu me senti um pouco meio que constrangido, Foi mudado assim, né? Porque nós sente, né? Sente. E tinha um tema, e eu nunca consegui pregar no tema. Aí na hora da pregação eu falei, irmãos, eu sei que os irmãos orou, buscou, eu sei que tem um tema, mas eu quero trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração, amém? Aí eu falei, abra a Bíblia no livro de Lucas, que fala sobre o filho pródigo. Aí é forte essa palavra também. Aí eu falei aquele versículo, estava perdido e foi achado. E quando eu comecei a falar somente esse versículo, a pastora começou a falar em línguas estranhas e começou a chorar. E Deus me deu um rolo tão grande nesse dia, pastor. Que aí no outro dia o presbítero Marcelo ele ligou pra mim e falou assim, olha, a pastora gostou muito de você e falou que você é bênção de Deus. Por quê? Porque naquele dia eu não sabia, mas Deus sabia. Naquele dia tinha uma pastora Olha aí. que estava desviada e um evangelista que estava desviado e que voltou para os caminhos do Senhor através daquela palavra. Isso aí é importante demais. Né? Tremendo. E aí, Edson? Faz uma pergunta aí, Tudo Edson. bem assim? Eu vou estar um pouco atrás. Ô Fábio, né, que você falando da sua trajetória, da sua juventude, né? Como foi lidar com a morte do seu pai, né? Que muitos jovens hoje em dia, né? Eles já se jogam no mundão mesmo, né? Vê o pai morto, né? Já se joga pra poder roubar, matar, querer matar mesmo, né? Que eles se jogam no mundão mesmo, né? Como foi lidar com aquilo lá, tudo lá, né? E ainda bem que naquela época você se jogou, foi assim, meio que no cigarro, né? Foi maconhinha, né? Não se jogou, né, pra poder roubar, querer matar, né? Porque vê muitos jovens de hoje em dia, vê o pai morto, a mãe morta, quer fazer, né, chacina, né? Ainda bem que o Espírito Santo, sempre, acho que Deus sempre tocava no seu coração pra ficar em paz, né? Aquilo lá levar tudo, aquela trajetória tudo, né? Levar em paz, né? Como foi assim de... Conta um pouco pra nós. Primeiramente foi bem impactante, né, pastor, que eu falei pro senhor, porque eu sempre tive meu pai como um herói, né? Um herói. Por mais que ele se jogou no mundo das drogas, mas foi um homem que, por pouca convivência que eu tive com ele, era um homem que falava pouco, né? Quem conhecia sabia, falava muito pouco. E muitas das vezes tem pessoas que eu nunca nem conheço, fala a respeito dele muito bem, que era um homem bom e tal. Mas infelizmente foi a vida que ele escolheu para a vida dele, né? Mas no dia que ele faleceu, ainda minha tia pregou a palavra para ele. Minha tia Silvana, a missionária Silvana, pregou a palavra para ele. Mas ele falou que tinha a santa, né? Mas o presbítero Vanderlei também, depois que ele tomou os tiros, o presbítero Vanderlei correu e pregou a palavra para ele também. E ele falou que via uma luta, né? Que ele estava rosnando lá no chão, sangrando e rosnando, né? Ou seja, era uma luta ali. Ele estava vivo ainda. Mas eu quero crer em mim, né? Que ali nos últimos suspiros da vida dele, eu quero crer que ele
Teve encontro com Deus ali. Teve um encontro com Deus, sim. Com certeza, né? né? Então, Então, Fábio, nem queria entrar nesse assunto, mas é um assunto muito importante que tem um mês e pouco atrás, você teve uma perca, né? Conta sobre essa perca que você teve. Foi uma Nossa. coisa que até hoje o senhor lembra assim, é meio que impacta, né? Imagine você que é família, né? Que teve uma perca de uma prima, né? Conta sobre essa perca. Você já estava na presença de Deus, né? Estava pregando a palavra, já estava, né? Sim. Pouco tempo atrás. Na verdade, meu pastor, a primeira perca que eu tive foi a perca da minha mãe, que foi em 2021, né? E eu já tava desviado já. Voltei a fumar, tinha voltado a fumar cigarro, tinha voltado a beber. Não usava mais cocaína nem maconha porque um sentimento que Deus colocou no meu coração de temor. Nossa. Isso eu nunca usei. Nossa. Mas... E nós seguimos aquele procedimento com a minha mãe, né? Eu lembro que eu levei ela uma vez na UPA de São Caetano. E ali eu levei ela, que ela tava com um pouco de falta de ar, né? Levamos ela, eu levei ela ali. E ali foi teve um diagnóstico que ela tava com um pouco de água no pulmão. E ela teve que ficar internada. Isso foi numa sexta-feira, ela ficou internada, eu fiquei muito mal nesse dia. Ela ficou 3 dias. E depois aí o médico falou assim, ó, se a senhora não sentir, não conseguir respirar de novo, tiver com falta de ar, a senhora volta aqui. E passou uma semana, eu levei ela de novo no hospital. E ela ficou internada de novo e teve que tirar mais um pouco de água no pulmão dela. Teve que drenar ela um pouco. E em 2019, na verdade, ela descobriu que estava com mioma, né? E esse mioma, ele era benigno. E na primeira semana de janeiro de 2020, ela veio fazer uma cirurgia. E foi aquela luta toda, né? Fazer quimioterapia, levar no hospital, acompanhar e tal. E você vê uma pessoa que era totalmente sorridente, né? Uma pessoa que tudo que acontecia na nossa família, as festas de confraternização, era tudo na casa dela, né? Final do ano nós se juntávamos na casa da minha mãe, tinha aniversário, era na casa da minha mãe. Nossa. Então tudo era na minha casa da minha mãe, né? E eu lembro que ela, em 2021, quando ela tava bem mal já, tava bem magrinha, bem debilitada. E eu lembro também que tinha uma moça que ela começou a congregar conosco. E ela tava com essa mesma enfermidade. E nós começamos a buscar pela vida dela. Ela cortou o cabelo, eu mesmo raspei o cabelo da minha mãe, Nossa. né? É um trauma, né? É um trauma, Imagina. são coisas que ficam marcantes nas nossas vidas, né? São cicatrizes que não cura. A saudade, às vezes, ela vem intensa, né? Com aquela dor, com aquela força que nós somos homens, nós choramos sim no escondido, sim. É, bem escondido. Essa dificuldade de chorar. É bem Não, assim. não chora, né? Escondido, quando nós droga, coloca a cabeça no travesseiro, às vezes não deixa nem a esposa ver, É verdade. vira pro lado e começa a chorar, ou às vezes É choramos, o nosso coração, a nossa alma chora por dentro, né? E ali essa perca da minha mãe, eu lembro que ela não queria entrar no carro, que ela tava bem mal, tava soltando sangue pelo nariz. Levamos ela pro hospital. E eu e minha mãe, nós tínhamos uma conexão muito grande, pastor. Olha. Porque nós se entendia muito no olhar. A minha mãe era uma pessoa muito dura, né? Criou 2 filhos homens, não é para qualquer pessoa, né? E eu sempre tive minha mãe como meu pai, né? Minha mãe é uma bênção de Deus. E ali, quando ela ficou internada, que eu vi que realmente Deus iria recolher ela. Eu lembro que o médico até ele deixou nós poder ver ela, que geralmente eles não deixam ver, né? Que ela tava entubada e tal, tava na UTI. Eu vi ela e no dia seguinte aí ligaram. O hospital ligou, né? E eu lembro que o médico chamou meus 2 tios, meus 3 tios e deu a notícia. Nossa. Infelizmente a dona Vanusa, ela veio
a óbito. Nossa, pastor, eu vou falar pro senhor. Eu fiz que nem Jó. Eu rasguei as minhas vestes por dentro de mim, né, e comecei a chorar e meu coração sangrava. Nossa, imagina. E não queria aceitar aquela dor. Não é fácil, não. Dor terrível essa que... Eu lembro que aquele hospital Arnold do câncer, lá na Santa Cecília, ele é bem grande, né? Quando eu recebi essa notícia, eu fui pro outro lado da calçada. E me ajoelhei na frente de todo mundo, pastor, e comecei a gritar e chorar. E chorava. E eu percebi que do outro lado, quando uma moça, ela viu que eu estava chorando, ela começou a chorar junto comigo. Eita. E eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. Mas parecia que aquela moça, ela estava sentindo a dor que eu estava sentindo naquele momento, pastor. Impactante isso aí. Porque a dor de perder uma mãe, só sabe quem passa. Ainda mais quando você é muito apegado, né? Mas nós somos... O ser humano, ele é tão ruim que nós não queremos perder para o Senhor. E nós não perde para o Senhor. Nós ganha, né? Nós ganha. Nós ganha. Eita, é O impactante. apóstolo Paulo, ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, Eita. né? E ali a minha mãe, ela combateu o bom combate. Eu lembro que quando ela estava fumando ainda, eu estava bem na igreja, ela falou: Fábio, eu preciso tomar Santa Ceia. Eu preciso voltar a tomar Santa Ceia, meu coração pede. E ali eu entrei num propósito com o Senhor e ela parou de fumar e começou a tomar Santa Ceia. Muitas das vezes os pastores levavam a Santa Ceia na casa para ela poder tomar a Santa Ceia. Mas meu coração se alegra que um dia eu sei que nós vamos se encontrar. Ainda que não seja como mãe e filho, né? Que a Bíblia diz que não vai ter mais isso. Mas sim como os irmãos em Cristo Jesus. O que me alegra é que eu sei que ela está em um lugar onde não há dor, não há tristeza, não há enfermidade que ela passou aqui. Eita, E lá é só alegria. Em nome de Jesus É Cristo, forte. eu creio nisso. Eita, agora chegou uma hora, ó, daqui a pouco eu vou voltar de novo com um grande testemunho. Hoje foi uma aula de experiência. Foi mesmo? Agora chegou a hora do tchutchuco. Nossa, gente, volta pra mim aqui, meu Deus. Tá, do céu. tá difícil. Pastor Marcelo Zappa, o negócio tá difícil, pastor Marcelo. O menino não desencalha de jeito nenhum. É oração demais. Meu Deus. E o menino não desencalha não, pastor. Mas o senhor até, podcast passado, o senhor até deu uma ideia lá com a varoa lá, né? Mas o varoa não quis. Conta aí, assim, ó. Diego. Solidão me acompanha. Solidão me acompanha, onde eu ando, ela me acompanha. Ué. Meu coração anda magoado. E as ligações lá? Esse dia eu tava fazendo uma ligação lá, ô pastor Zappa. Fazendo uma ligação, falando assim: oi, amor, tudo bem? Falei, mas que amor que é, mano? Tava ensaiando? Falou assim: não, é minha imaginação. Ele tava ensaiando já. Fala assim, amo, mas quem eu amo? Gosto, mas gostar de quem? Mas eu tenho uma frase para o seu coração nesta noite. Acorda pra cá. Meu amor. Uma frase que eu deixo para o seu coração é: a maior vitória para um jogador de futebol é marcar um gol. Ou a maior alegria dele é marcar um gol. Mas a maior vitória dele é ganhar o jogo. A minha maior alegria é te beijar. Mas a minha maior vitória é ter você do meu lado. Porque, Rapaz, porque beijos são momentâneos. Mas você do meu lado é uma história. É uma história. Porque nós podemos analisar que a Bela e a Fera tem uma história. Homem-Aranha com a Mary Jane tem uma história. Ai, Marcelo. Mas o Não é tchutchuco, possível, rapaz, que não arruma o varoa, rapaz. mas o tchutchuco, ele quer ter uma história com você, não só um momento. Agora, pastor Marcelo, agora chegou agora. Conta pra cá. Vou mandar um recadinho agora pros... Eu vou mandar um recadinho pros... tem uns vira-lata latino aí, por causa do podcast passado. Deixa eu falar um negócio pra vocês. O podcast, ele vai ser assim, dessa levada mesmo. Porque assim,
quem não deve, não teme. Mas quem deve, ele sempre vai temer. Né? É como meu pai sempre falava assim, os vira-lata latem. Ele é bravo até quando vem um pitbull. Quando ele vê um pitbull, ele põe um rabo entre as pernas. Quem não deve, não teme. Presta atenção, eu não devo, não temo. Agora, as pessoas que vêm aqui nesse podcast, já é falado, ó, vai ser um pouco polêmico. Já pôs a direção. E agora, eu não tenho culpa, que as pessoas começam a denunciar vocês, ó. Então, vocês têm que andar diante da presença de Deus direito. Você tem que ser palhaço. Então, presta atenção. Não tenho medo que vocês venham com gíria, essas gírias baratas aí, essa gíria que vocês copiam aí pelos moleques da rua. Não vai me intimidar. Presta atenção, vai cortar aqui. Corta pra ele aí, ó. Baixo, Pastor, vocês não não- tem medo. Vocês não são pastor, vocês são os vira-lata. Que pastor, não fica com patifaria pegando moeda dos outros. Corta pra ele, não tô nem aí. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Vocês linguarotos, fofoqueiro, vocês ficam me ligando lá, me ligou com a voz do fundo musical, é até engraçado, mano. Já tá orando, né? Mas tá orando, mas. Tá orando, parece? Orando. Para de ser besta, irmão. Orando, vocês é muito bobo. Vai intimidar assim desse jeito. Malandro é malandro, pastor é pastor. Para que põe cada um no seu lugar, mano. Primeiro. Você aí tá confundindo as coisas. Essas giras baratas que vocês têm aí. Presta atenção aí. Vai ser assim, pronto. E vocês me assolte um vira-latinha aí. Vira-latinha magrinha. Sequinho. Falou assim, eu sei onde eu sei o monte que você vai. Eu continuei indo, você não sumiu. Então vocês que latem, mano, cachorro que late não morde. Então presta atenção. Vocês não querem ser denunciado? Vê se vier alguém aqui, mulher aqui nesses podcasts ou qualquer coisa, me denunciar. Então vocês têm medo. Mas se vocês têm medo, porque vocês devem. E assim, vai ser continuar assim. E se as pessoas que vêm aqui quiser denunciar, vai denunciar. Não vou pagar mais não, hein? Eu apaguei, porque não é com medo não. Para não comprometer mais vocês. Mas a próxima vez não vai ser pagado não. Vamos continuar aqui no podcast. Aqui vem não, hein? Agora é bomba, hein? Aqui É bomba. não tem mais rabo preso que vocês não, seus orelhas Podcast fala secas. sempre com clareza, né? Clareza, Sempre aqui é podcast sempre na com lente, Com verdade, né? Não tem negócio de mentira, né? Aquele Não negócio de tem, mentira. tem negócio de... Aqui é revelado tudo em oculto aqui. Patifaria, não. Né? Igual o Claro pastor. que- É o que o pastor falou mesmo? Atrás das vestidos. Como é que foi, Zap? Você falou aí? Né? Aquele tema que você falou no começo do podcast, atrás dos vestidos? Como é que foi? Esqueci lá. Por detrás da cortina. Abrindo as cortinas. cortinas. E tem muitos, que abrir as cortinas, o negócio tá feio. Então, ó, vocês têm que tomar vergonha na cara de vocês e virar crente de verdade. Se ficar de palhaçada, não vem roncando com palavreadinho de Girinha. baratinho. Você vê os meninos na rua aí. É. Esses caras vê os meninos na rua falando gira, vocês querem copiar isso também. Tá feio. Vamos se comportar como pastor, hein? Pastor é pastor, malandro é malandro, põe tudo no seu lugar. Amém, irmãos? Vamos continuar. Agora é a bombinha agora. Agora aqui, ó. Não, vamos aliviar pro Fábio, né? Aliviar? Fábio? Vamos aliviar. né? Fábio tá jogando no mesmo time, Não, né? Não não. pode comprometer o É varão. que- pode não, né? Falando, né, o podcast não é levado pra prejudicar ninguém, né? É, não É vários tá aqui com clareza, né? Sempre, né? Não estamos aqui pra prejudicar ninguém. Ninguém. Não, porque vocês se prejudicam. Você fica aí dando em cima de mais dos outros. Fica no WhatsApp. É. Aí depois, quando começa a denunciar vocês, aí vocês começam É. a aqui, ó. Tem café, não fala igual o ratinho, tem café no bolo, tem medo não, filho. Falei, apóstolo, quem não tem medo não teme, né? Não tem. Vocês chegam lá, irmão, qual que é a linhagem? Até agora esperando você não foi. Então, presta atenção. Anda certo, irmão. Aí. Anda certo. Anda certo. Quem anda certo não fica com medo. Aí. Quando começou a denunciar aí, vocês começaram a ficar tudo com medo aí. Então, e vocês também, ó, pregadora da palavra. Vocês têm que parar de ser lanchinho de pastor, hein? Tá feio esses negócios aí. Eita. Fica lanchinho de pastor, depois aí você quer denunciar, de repente quer denunciar, depois os pastores ficam bravos com vocês. Então para de ser lanchinho de pastor, que tá feio o negócio. Corta pra ele aí, é forte aí, ó. Pode contar pra mim que eu não tô nem aí. Corta aí, ó. Não tem medo, não. Para, pregadora, conta aqui pra mim. Corta aí. Pregadora, levita, para de ser lanchinho de pastor. Vamos fazer a obra de Deus corretamente. Vocês no último dia, vai ficar feio pra vocês, hein? Eita. É o caderninho lá, não é o caderninho, como é que é lá? Me fala, mano. Eu esqueci, mano. Livro. O livro? Livro. O livro lá, você tá lotado, hein? E é feio os negócios que vocês estão fazendo aí. Então, vocês não gostam de mim, não vai gostar mesmo, nem faz questão de que vocês gostarem de mim.
Aí, ó. Então para de palhaçada vocês aí. Ficar fazendo patifaria, depois aí vocês explanam as coisas, depois vocês têm rabo preso, aí depois sai os podres, depois não sou culpado não adianta você bloquear depois que Aí, ó. aqui é isso. Amém? Estamos aqui, ó. Continua. Falta ainda 10. Quantos minutos aí, ô Zapa? 15 minutos. 15 minutos. Então vamos. Aqui, ó. Lisandra Sais. Ixi, eita. O que levou você a voltar pra casa do pai? Tá aliviando, mas nós estamos no mesmo time, não vai nem tá. como meter o outro. Hoje foi pra você, Fábio. Hoje foi, ó. Gente. Calmante, Hoje tá você. mais calmo, não dá o mesmo time, não pode comprometer o outro. Pode não, tem... São Paulo, né? Também ninguém tem rabo preso lá, então nós estamos tranquilos. Pastor, a presença, né? A palavra, né? Que edifica, que levanta, né? A sede de voltar, de buscar. O chamado que Deus tem, né? Sobre a minha vida. E eu passei muita tribulação esses 5 anos, né? O Daniel Patrício, que é o filho do apóstolo aqui, eu vou falar pro senhor, não é porque é filho não, mas é um grande amigo meu mesmo, que Deus colocou na minha vida, né? Que nós sempre, você vê, nós estávamos desviados na época, mas nós sempre falava da palavra. Eu lembro você da padaria lá, você falava... Sim, muitas das vezes nós se conversava mais das coisas de Deus do que das coisas do mundo. Aí. Eu falava para ele, Daniel, às vezes tenho vontade de pregar. E eu lembro que em uma certa feita aconteceu um episódio lá em casa, aonde a minha esposa, eu creio que ela está assistindo, né? Parceiro, Gabi. E aconteceu um episódio lá em casa lá e foi um negócio tanto que pesado que aconteceu lá em casa, né? Não vou me aprofundar muito. E de imediatamente eu liguei pro Daniel. Na época o Daniel ainda morava conosco lá perto, lá na invasão, né? Invasão lá. Aí eu falei, Daniel, corre aqui. E ele já sabia, aí ele correu. Aí daqui a pouco, né, ele começou a orar e tal. Eu vou falar pra você, pastor. Daquele desviado, dia, né? Deus tomou a Ele tava- casa. Olha que E forte. ele tava Desviado. desviado. E pra você ver, Disfarçado de Deus. Aí, ó, a unção que ele carrega, né? Deus não tira a unção sobre a vida da pessoa. Não. É. A presença. Sabe por que eu falo isso? Porque eu lembro que eu tava no 180, né? 180 é o que? É você cortava os carros e eu carregava, eu era o motorista. E ali uma certa feita eu tava num certo lugar onde nós tinha nosso buraco, né? Que fala buraco. E nós tava ali cortando os carros e eu dirigia. Trazia carros roubados. E o rapaz, ele falou assim pra mim assim, eu vou aqui em cima que eu vou comprar um salgado para os meninos, você fica com o rádio na mão, se a viatura vir, você fala e os meninos não conseguem dar fuga. Eu falei, tá bom. Mas enquanto ele tava falando isso, vi uma voz no meu coração, ao meu ouvido, e falava assim, olha pro seu lado esquerdo. E eu olhei e vi um buraco. Ele falava, você vai jogar o rádio dentro desse buraco. Eu falava, isso é loucura minha, cara. E eu desviado, hein? Aí ele fala, e eu tava com a chave do carro, porém que o carro também era bode. Que eu transportava os outros carros cortados. E ele falava, tá vendo essa madeira? Eu falava, tô vendo, você vai colocar a chave debaixo dessa madeira. Eita. Olha Pastor, foi tempo dele sair. E Olha falava assim ainda no meu ouvido. A força tática tá vindo. Quando esse rapaz, ele saiu, que ele foi comprar o salgado. Quando pensa que não, só tinha uma entrada e uma saída. Quando eu levantei a cabeça, a força tática passou por mim. E graças a Deus que ele não entraram para a esquerda, ele entrou para a direita. E deu tempo de eu avisar no HT, né, no rádio. Aí eu falei, moiou, né? Aquele ritmo louco, né? E quando eu falei moiou, os meninos conseguiram dar fuga, atravessaram o rio. E eu peguei o rádio, pastor, e soltei. O rádio caiu certinho no Olha aí. buraco. Eita, Deus é fiel, né? Olha aí, ó. E a chave eu coloquei debaixo da madeira. Eita, jovem. E eu fiquei ali ainda uns 20 minutos e os policiais começaram a olhar pra mim. Eu falei, pra onde que eu vou agora? Quando eu levantei a cabeça, tinha um monte de cavalo e umas cocheiras. Eu falei, pronto, já me achei. Porque eu também crio animal. Eu falei, se qualquer coisa, eu falo pro rapaz que eu vim aqui, né? Comprar uns animais e tal. Tá e as cuidando ideias vai ali. bater.
Mas o que eu aprendi com isso, mesmo afastado da presença do Senhor, Deus ainda ele fala o nosso coração. Olha aí. A Bíblia vai dizer que o princípio, o temor é o princípio de todas as coisas. Né? E ali Deus deu livramento naquele grande sim. dia, Olha aí. porque os policiais falaram que ia fazer uma grande chacina conosco. Ia ser feio, viu? Né? Nossa. Mas Deus, ele é aquele que cuida. E ali, muitas das vezes, eu ia na igreja do pastor Evaí, né? Eu lembro com uma certa feita, eu fui na igreja do pastor Evaí, eu falei, eu vou na igreja do pastor Marcos hoje. Eu não estava muito bem espiritualmente. E pastor, eu vou falar pro senhor, todas as vezes que eu ia pro culto, Deus ministrava a palavra ao meu coração, a palavra que o pastor ia pregar. Eita. E todas as vezes que eu ia Forte. pro culto, Deus ele já falava pra mim antes que alguém tinha feito macumba pra mim. E nesse dia eu fui pro culto na igreja do pastor Evaí e eu falei assim, cheguei lá, sentei, e eu tinha costume de ficar no último banco, mas nesse dia eu falei, não, vou ficar no primeiro banco. Pastor, nesse dia o pastor Evaí ministrou a palavra, mas antes de ele entrar na palavra, ele começou a falar que tinham feito uma macumba pra mim de cemitério. Eita. Porque um dia antes, eu peguei e tava bebendo. E falei assim, amanhã eu vou ficar em cima de uma cama e vou ficar vegetando e não quero mais saber de nada. Nossa. Não quero saber de nada, vou ficar em cima de uma cama, vegetando em cima de uma cama. Estou decidido ficar em cima de uma cama. Isso foi no sábado pro domingo. No domingo eu acordei. Aí quando deu 3 horas da tarde, 4 horas, veio aquele sentimento no meu coração pra mim ir pro culto. E eu fui pro culto. E quando eu cheguei no culto, Deus tomou a vida do pastor Evaí e ele falou assim pra mim, fizeram uma macumba pra você do cemitério. Pra deixar você em cima de uma cama e você vegetar em cima de uma cama. Misericórdia, hein? Mas sou eu, Deus, que desço hoje com a espada embanhada Eita. e quebra essa macumba. Forte. E aí a promessa que eu tenho sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Queira você ou não, ela vai se cumprir sobre a sua vida. E Deus me tomou naquelas línguas estranhas. E as pessoas, e eu pensei assim, mas eu tô desviado, as pessoas vão falar de mim, né? Mas a Bíblia diz, quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, né? E quem profetiza edifica a casa toda. Casa toda. E ali eu entendi que Deus ele estava me edificando. E comecei a falar línguas e comecei a chorar. E fazia tanto tempo que eu não sentia mais a presença de Deus. E dali eu entendi que não tinha para onde eu correr mais. Mesmo eu não, naquele dia eu não voltei para Jesus. Ainda passou um tempo, passou um período. Aí eu comecei a ir devagarzinho. Aí o Daniel, fiquei muito feliz quando ele falou que ele estava bem, que ele começou, aí eu vi o status dele, que ele começou a ministrar. Eu falei, nossa, o meu amigo tá bem, meu coração se alegrou. Olha aí. Eu falei, eu preciso tomar uma decisão. Porque eu sei que tem pessoas, tem almas que Deus separou para mim. Ouvir uma palavra para me resgatar essas pessoas. E foi daí então que o pastor, né, o apóstolo Anderson me abraçou, que vocês me abraçaram. Sim. E eu me sinto bem muito ali de estar juntamente com vocês fazendo a obra do Senhor. E foi isso, pastor Elisandra, que eu voltei para os caminhos do Senhor, né? Estou devagarzinho novamente, né? Engatinhando. Aprendi uma coisa, que na presença do Senhor não adianta correr, porque nós vamos se cansar. Ensinou pra mim também. O segredo é caminhar. Caminhar. Aí, ó, a Lisandra, parece, falta mais uns 8 minutos, né? A Lisandra sempre joga uma veneninha. bem, Alivia, Lisandra. É da mesma banda aqui, ó. Quem joga o mesmo time, ele pode... Não pode não, filho. Ela falou, você pregaria na igreja LGBT? Pregaria, pregaria a verdade. Eita. Que a palavra ela diz que ela confronta, né? Em Gênesis capítulo 19, a Bíblia vai dizer que os 2 anjos vão à casa de Ló. E a Bíblia vai dizer que quando Ló, eles vê aqueles homens de branco, ele se inclina a sua cabeça para a terra. Ele se prostra. E ele vai dizer assim, passai essa noite comigo, essa madrugada em minha casa,
E a Bíblia vai dizer que Sodoma e Gomorra estava em grande pecado Tá. e que já cheirava mal as narinas do Senhor. Olha que interessante. É bem interessante que ali vieram moços e velhos para conhecer. A Bíblia, quando ela está dizendo conhecer, eles queriam fazer sexo com aqueles anjos. A ponto de Ló correr e trancar as portas dos fundos. E falar, não faça tal mal, não faça tal coisa. A Bíblia diz que em Gênesis, Deus ele fez macho e fêmea. Não fez a bibinha. Não existe. A bibinha não existe. Não Não existe. existe a bibinha. Não Não existe. existe. E daí? Aí, ó. Fazer uma pergunta aqui. A mulher, quando ela chega na sua regra menstrual, essas pessoas que, né? Infelizmente, eu creio que é um espírito que o inimigo se apodera dessas pessoas e por falta de conhecimento, né, da leitura, ou por não conhecer Jesus Cristo, não reconhecer a palavra, o poder, ou o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, né? Infelizmente essas pessoas elas estão cegas espiritualmente. E nós não estamos aqui para julgar, nem para condenar. Porque o único que poderia nos julgar, nos amou primeiro naquela cruz do Calvário. Não é verdade? Então é o seguinte, eu pregaria sim, Pregaria. mas Aí, eu ó, pregaria a verdade. o evangelista Aí. Fábio pregaria na igreja LGBT. Aí. É, um aqui pregaria, outro não, mas o Fábio pregaria. Fábio sim, É Fábio. forte. Para finalizar aqui, irmãos, já estamos chegando no final do podcast. Foi rápido demais da conta, foi benção. Igreja Apostólica Nova Vida, próximo mês de maio. Mês de maio, o propósito Céu Aberto. E você é o nosso convidado especial para estar junto conosco. O Céu Aberto, vai ter vários pregadores. Nós estamos a subir ao monte, estamos debaixo de uma unção, debaixo de uma fé viva ativada. Estamos em jejum e oração. E você é o nosso convidado especial para estar junto conosco na Igreja Apostólica Nova Vida, bairro São Nicolau, Rua Cachoeira Nova Vida, número 230. Você é o nosso convidado especial. Por enquanto, nós tá nesse endereço. Mas quando for mudar, nós convidamos a todos para estar junto conosco. Você é o nosso convidado especial. Traga mais gente. Venha conosco. O céu vai estar aberto ao seu favor. Eita. Porque nós temos clamar, né? Nós somos uma igreja que nós temos culto praticamente quase todos os dias. Culto Todo dia. público são 3 cultos, mas na segunda. Não, segunda não tem. Terça tem estudo bíblico. Quarta profética. Quinta. Às 14 horas nós temos projeto Envolver para Desenvolver, né, na prática, né, na leitura bíblica. E à noite, quinta-feira à noite, às 19h30, a hora culto de oração. Sexta-feira é a sexta-feira da libertação. Sexta-feira forte. Aí no sábado nós não temos culto, né? É livre. Não. Mas no domingo, às 19h30, temos Aí. culto. Então você é o nosso convidado especial. Próxima quarta-feira vai ser forte. Vai ser o último dia, né? Próxima quarta-feira, último dia do propósito do Último Pentecoste. dia. A pastora Luciana. Você é o nosso convidado especial. Em nome de Jesus, vem conosco. Que você vai receber a graça, a unção, o poder de Deus. Olha aí. Amém, em nome de Jesus. Também estamos aqui no nosso patrocinador. Tô lindo, maravilhoso aqui. Você tá olhando aqui, ó. Negão reformado. Eita. Eu tô reformado, porque meu cabelo me embranquece sempre teu. Aí, só lá no estúdio WS. Fala aí sobre o estúdio WS. Cabeleireiro ou Barbeiro. barbeiro? Barbeiro. Vai. Mas, seu irmão, vinha dar uma paginada, né? Estudo da WS, né? Cachoeira São Benedito, perto da Igreja Apostólica, né? Nova Vida, lá bem pertinho lá. Cabeleireiro. Né? Barbeiro. Dá uma renovada, né? Após toda semana agora tá se renovando. O menino nasce com os cabelos brancos e já tá. Já empreitei ele. É benção pura, né? Venha ficar renovado em nome de Jesus, né? Cadê aqui? Falta quantos minutos aí, César? Olha, irmãos, ó. Tem aqui umas perguntas aqui, né, César? Cadê? Para finalizar aqui, ó, tem umas perguntas aqui do Daniel. Daniel, ele coloca o Gael ligeira. Gael Patrício, mas é o Daniel. Eita, O que você acha dos dancinhos dos corinhos de fogo? Aquela dancinha. Pastor, eu não sou contra. A Bíblia diz que nós temos que fazer um culto racional, né? Nacional. Um culto racional.
Desde que o culto tenha a palavra, que é o essencial, né? Mas o corinho de fogo, ele é benção, eu também gosto. É benção, também eu gosto também. Também gosto. Mas é pra mim, ele tá falando aquelas dancinhas que esses caras ensaiam. Aí fica ensaiando, rodando, igual. Nós não podemos trazer o mundo para dentro da igreja, Heresia, né, José? né? Que eu tava no monte ontem, pra nós finalizar aqui. Foi. Eu tava no monte ontem, eu olhei pra um menino lá, um menino acho que tem uns 11 anos, todos de trijeito lá dançando. Por aí. Aí começou lá, um pandeiro lá e tal. No pandeiro, na palavra eu tava lendo lá e ele tava brincando com as crianças. Cabeça baixa. Aí rolou um pandeiro lá e começou a rodar, um saião assim, olha lá assim, meu Deus do céu, eu falei assim, aqui tem um demônio ali puro. Vestidinho. Sim. Porque você vê que, lógico, não sou contra coisa de fogo, mas tem as igrejas que o demônio infiltra lá dentro. Né? Sim. É o homossexualismo. Esse dia, um tempo atrás, eu cheguei lá, numa igreja, aí uma missionária Mariana. Você lembra, né, Mariana? Aí eu cheguei lá, pensava que era uma igreja. Pensava que ia ser uma igreja racional. Papai. Aí começou uma corinha de fogo daqui, corinha de fogo ali. Aí, Fábio, aí a Fabiana, aí a Mariana, ela vai me filmar. Eu falei, não me filma não, vi. Aí eu vi, que essa filma não pra lá. Aí, beleza. Aí o rapaz rodou. Quando ele rodou, ele virou. Aí quando ele virou, quando eu fui ver o braço dele, se eu não abaixasse, ele ia levar um box bem nos olhos. Nossa. Então, acho que tem muitas coisas que é aquele genérico. Tem Espírito Santo, né? Sim. Genérico. Porque assim, hoje substituíram muito. É mais louvor, não sou contra. Palavra. E a palavra é minoria. Eu sempre falo na igreja, mano, vamos ficar. Um dia eu fui pra igreja, Vaza. Aí eu falei, cadê a palavra? Não, hoje é o culto de louvor, não tem palavra não. Meu Deus. Aí é complicado. Aí não vai. Eu não sei se vai aparecer mais nessa igreja aqui não. Por quê? Irmãos, independente é culto de louvorzão, acho que vai ter coisa, louvorzão. Esse negócio, independente de qualquer coisa, vai ter um culto de louvor, tem que ter louvor e palavra, irmãos. Não, mas o louvor é a palavra cantada. Irmão, para com essa presepada aí. Bobagem. Tudo tem a sua área, tem um momento do culto, a liturgia do culto, louvor, é bênção ter louvor. Aí. Mas eu se fico já um pouco meio assim, irritado quando o negócio só vai, louvor, apaga aquela luz, louvor daqui, louvor de lá, louvor daqui, louvor de lá. Ei, meu Deus. Daqui, Meu pai. louvor de lá. Cadê a palavra, meu filho? Aí matei eu, né? Irmãos, chegou a hora da palavra. Nem por muito falar será ouvido. Aí a prioridade para a palavra são poucas. O pregador, ele tem um espaço pouco da igreja. Isso é complicado isso. Por isso lá na igreja nós fazemos uma mesclagem. Um louvor, uma saudação. Louvor, a saudação. Então, irmãos, que esteja na igreja, independente da vertente de igreja, que esteja na igreja, irmãos, a palavra de Deus e a palavra genuína. Nós não podemos deixar a palavra genuína ser excluída da igreja. Porque eu estava num podcast passado, eu fiz eu embolei a mente da pregadora, por quê? Ela falou assim, não, mas quando um jovem cair, é meio que normal, porque ele é jovem. Eu falei assim, nós não devemos adequar o sistema de hoje, querendo impor que a Bíblia adequa a nós. Nós temos que adequar a Bíblia. Porque é jovem. Eu sabe o carro, mas essa ideia de negócio pra ser jovem, você vai cair com fornicação, não. A palavra é pecado e pronto, acabou. Não tem isso. Eu sou muito rigoroso nessa parte. Qual que é o namoro cristão? Mas se não tiver um beijo, ela falou bem mais ou menos assim. Se não tiver um beijo, acho que não vira. E se você hoje, como pregador da palavra, você for namorar, a probabilidade de cair é muito grande. Aí eu simplesmente saio, depois eu volto. E as pessoas acham que é assim. A palavra de Deus não é assim, irmão. Pecado é pecado, sempre será pecado. Lembra disso para nós finalizar. Pecado é pecado, fornicação é fornicação, santificação é santificação, inferno é inferno, céu é céu. Então, para você subir aos céus, você tem que ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e renunciar à tua carne. Lembra disso. Renunciar à tua carne. Não é só com palavra. Muito pregador só falando da boca para fora, mas a sua atitude tá podre. Sabe? Não tô nem ligando pra vocês, não.
Vem latino também depois, não. Não quero saber de latino, cachorro latino, não. Vira lata. Pecado é pecado. Para de ficar catando moeda dos outros. Para de ficar fornicando. Para de fazer lanchinho por aí. Vocês estão errados. E não adianta falar meu nome aí. Pode falar o que você quiser, mas tá errado, tá errado. Pecado é pecado, sempre será pecado. Para de patifaria, para de presepada. O podcast na lente está finalizando hoje. Amém, Deus abençoe. Pergunta aí, por último. Aí. Tem uma pergunta aí? Esse WL, o estúdio WL? Sim. Estúdio, podcast. Estúdio WL. Estúdio WL. O cabeleireiro, não é? A ver, né? Barbeiro. Então, irmãos, finalizando aqui, já passamos do horário. Finalizamos aqui, mais um podcast na lente. Deus abençoe o presbítero Wesley. Vamos aí. Semana que vem, né? Polêmica, tomei com tudo, hein, irmão. Voltamos com tudo, né? Deus aí, né? Hoje nós deu uma aliviada, mas Pra passa dar. não tem aliviada Em não, nome hein? de Jesus. E aí, ô Tchutchuco? Então, irmãos, o próximo aí vai ser mais... Esse aqui nós damos uma ligada, o próximo vai ser polêmico. Se inscreve no canal aí, vocês aí, ó, meninas. Dá uma chance pro Tchutchuco aí. Para palhaçada. Amém, irmãos? Também o nosso Deus abençoe, evangelista Fábio, pela tua participação. Amém? Em nome de Jesus. Eu que agradeço essa oportunidade, né? De estar falando um pouco da minha história, do meu testemunho, né? Estamos aí novamente para fazer a obra do Senhor, para resgatar almas. A Bíblia diz que sabe aquele que ganha almas para o Senhor, né? E estamos correndo atrás de almas e que Deus abençoe esse programa cada dia mais, que possa alcançar muitas almas Em e nome que de vidas Jesus. sejam alcançadas através desse programa. Você não passa batido em branco assim, não aliviar demais? Faz uma declaração de amor pra Gabi, mano. Faz aí pra ela. Finalzinho. Ela Finalzinho, sabe como eu amo ela é o amor da minha vida. E aí, agora você, Rapaz, o Wesley. chame, amor, hein? A cada vez mais, eu sempre vou te amar. E você, Tchutchuco, tem alguém aí? Não, Fala pro vento, fala pro não, vento. eu não, agora é você. Fala pra isso aí. Fala você, meu Deus. Ah, você vai... Finalizando aí o podcast. Eu já fiz já. Finalzinho. Finalizando o podcast. Tchau, até a próxima, se Deus quiser. Vamos lá.